Olá, queridos, nós vamos avançar um pouquinho mais hoje nessa série Os Segredos que João Sabia, uma série originalmente gravada para os irmãos de Los Angeles, da Primeira Igreja Batista Brasileira, com quem eu tenho trabalhado há alguns anos. Nós já vimos a questão, por exemplo, de que quem guarda a palavra, os mandamentos, é quem conhece a Deus. Depois nós vimos que Jesus voltará, nós seremos glorificados. Vimos a questão do amor, que o amor prova que nós somos filhos de Deus, e também vimos que Deus ouve e responde a nossa oração feita segundo a sua vontade. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se você está sendo abençoado, se você está aprendendo, é uma maneira da gente compartilhar a palavra de Deus. Então vamos seguir avançando e conhecendo um pouquinho mais sobre os segredos que João sabia. Bom, pessoal, o próximo segredo que nós vamos ver é que aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando. Esse segredo está escrito para a gente lá em 1 João, no capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha que coisa interessante esse relato. As pessoas que nasceram de novo, que são novas criaturas, segundo o próprio Paulo nos escreve, elas não têm mais a prática, elas não vivem constantemente na realidade de errar, na realidade de pecar. E aí, vale a gente pensar, afinal, o que é pecado? É interessante que o próprio João, quando nós lemos a epístola dele, no capítulo 3, verso 4, ele nos explica o que é esse pecado. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Olha só, porque o pecado é a transgressão da lei. O que isso significa na prática? Veja bem, se você se lembra quando a gente falou no começo dessa série sobre Deus se apresentar para nós, Ele mostra quem Ele é, os seus valores, os seus princípios, e isso foi expresso através dos seus mandamentos. Ele apresenta: eu sou dessa forma, e aqui estão os mandamentos que mostram a maneira de eu ser. Toda vez que eu falho, que eu descumpro, que eu transgrido algum desses mandamentos, na verdade eu estou ferindo a maneira de Deus ser. Eu estou indo contra a essência da divindade que criou todo o universo, divindade que nos ama, que mandou o próprio Filho para morrer por nós. Então, o pecado é quando nós fazemos algo que afronta Deus, que confronta, que vai contra a natureza, a essência, a perfeição de Deus. E isso aí se manifesta de várias maneiras. Quando a gente vê os mandamentos sendo apresentados para a gente, por exemplo, como Deus deseja que a justiça se estabeleça na terra, e eu ajo de uma forma injusta, eu ajo de uma forma corrupta, eu estou indo contra Deus, contra a essência dele, contra os mandamentos dele, eu estou pecando. Uma maneira também muito comum de nós tratarmos o pecado é errar o alvo. Deus tinha um alvo, Deus tinha um propósito, mas a gente não cumpre esse propósito, a gente deixa de fazer, deixa de cumprir aquilo que Ele quer da gente. E por que isso acontece, gente? Por causa da nossa natureza que vem lá de trás. O homem pecou no Éden e essa natureza passou de um para os outros. Nós não somos pecadores porque nós cometemos pecado, não. Nós cometemos pecado por causa dessa natureza pecadora lá atrás. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque essa natureza pecadora, nós já vimos, nós fomos regenerados. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente recebe o Evangelho e a gente se torna essa nova criatura. Existe uma transformação no nosso espírito, a nossa mente começa a ser transformada, restaurada pela palavra, e isso vai mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. E por isso João está dizendo: olha, quem nasceu de novo não vai viver no pecado. Um dia desse eu estava conversando com um pastor amigo meu e a gente estava falando sobre essa realidade, né? Coisas que antes da gente conhecer Jesus, ou no momento que a gente está afastado com Jesus, a nossa tendência natural era deixar que essa natureza pecaminosa fizesse tudo o que queria fazer. E a percepção era que aquilo era bom, que aquilo era algo satisfatório. Quantas pessoas hoje estão longe de Jesus, fazendo mal, roubando, destruindo seus próprios corpos através de vícios, através de práticas sexuais
não prescritas por Deus, estão fazendo tanta coisa ruim, estão agredindo outras pessoas, são violentas, são mentirosas, e elas acham que com isso elas estão fazendo bem, elas até estão tendo algum ganho, porque elas não entendem a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Conosco não, a coisa funciona ao contrário. A nossa satisfação é quando a gente faz a vontade de Deus, e se por algum motivo a gente, no decorrer da vida, no decorrer do dia, alguma coisa que a gente faz, que a gente fala, até mesmo nos nossos pensamentos, a gente projeta, coisas que não estão alinhadas a Deus, o que vai acontecer? Nós vamos sentir o peso disso, nós vamos sentir, uma carga por perceber lá dentro que nós fugimos, que nós não cumprimos o propósito de Deus. Agora, por que mesmo nós que tivemos essa experiência, passamos por tentações, ou até mesmo por tropeços, ou até pecamos, mesmo tendo essa experiência? Não que a gente vai ficar preso aí, mas isso é para a gente identificar uma realidade que o apóstolo Paulo nos ensina. Se nós vamos lá para o livro de Romanos, é um livro que ele tratou muito a respeito dessa natureza nossa humana, você vai ver que ele mesmo relata uma luta na carne que ele tinha, uma luta ao perceber as suas diferentes dimensões, as diferentes dimensões do ser humano, como que em conflito. A mente de Paulo, que conhecia os propósitos de Deus, queria fazer a vontade de Deus, mas ele tinha um confronto com a chamada carne, com a nossa natureza caída que está aqui, olha, no nosso corpo, e ela nos leva a praticar coisas que não agradam a Deus. Olha só como no capítulo 7, ele diz, no verso 14, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o verso 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. No verso 23 diz, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso para completar o verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que isso significa? Justamente o que eu falei, a nossa mente, nós começamos a entender a vontade de Deus e nós queremos nos submeter, mas existe essa peleja, porque o nosso corpo, ele não foi transformado como o nosso espírito foi regenerado, e para isso que nós temos que trabalhar e buscar, através da palavra de Deus, renovar a nossa mente, para que a nossa vontade esteja determinada, entendendo os mandamentos do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, e a nossa vontade possa estar determinada para colocar ela em prática, apesar de que o nosso corpo, a chamada nossa carne, ela vai querer fazer o contrário. Olha como Paulo também nos ensina, quando ele escreve para Gálatas, no capítulo 5, qual é o segredo para nós vencermos esse desejo da carne, essa realidade que conflita contra a lei do Espírito. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 5, a partir do verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está vendo o que Paulo está descrevendo?
essas práticas que afrontam a Deus, que vão contra a santidade, a perfeição de Deus, elas continuam aqui. O desejo continua nessa natureza caída que está no nosso corpo. O nosso corpo ainda não foi renovado, glorificado. Lembra que nós tratamos isso lá atrás, que João nos diz que nós vamos ser transformados? Então, a maneira de nós vencermos isso é nós estarmos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, nós estarmos buscando andar no Espírito, que cada decisão, que cada ação seja algo fortalecido pelo Espírito de Deus que mora no nosso coração, que mora no nosso próprio espírito. Essa é a realidade do cristão que segue avançando, desenvolvendo a sua vida espiritual. João, inclusive, nessa carta, se você vê lá no capítulo 2, no verso 1 desta epístola, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, João está nos dizendo, nós temos uma meta, nós temos um padrão, nós temos uma maneira, que é não pecar. Mas se nesse processo da nossa vida aqui tivermos erros, pecarmos contra o Senhor, existe um advogado, Jesus, que morreu ali na cruz por nós. Ele está à direita de Deus e a Bíblia diz que ele intercede. Ele é esse advogado que está ali apresentando perante o juiz, mostrando que o sangue dele foi derramado na cruz, e se nós nos arrependemos dos pecados, confessamos e buscamos uma mudança, um novo comportamento, ele está ali para nos perdoar, e o perdão de Deus vem para as nossas vidas. Então guarde esse segredo e entenda, nós não podemos simplesmente viver como vivíamos antigamente. Através de conhecer a lei de Deus, nós entendemos como Deus é santo, como Deus é perfeito, quais são os princípios que Ele valoriza e quer que vivamos aqui nesse mundo. E a gente começa a praticar isso, a gente começa a viver isso. E ao viver os mandamentos, nós não estamos mais pecando, porque vimos que pecado é quebrar os mandamentos de Deus. Nossa natureza vai querer nos arrastar para essas práticas de pecado, mas andando no Espírito, orando, conhecendo os mandamentos, desenvolvendo essa comunhão com Deus, nós vamos estar fortalecidos, e o nosso comportamento, que antigamente, quando a gente veio para recebermos ao Senhor, que antes era totalmente, nós tínhamos um comportamento e hábitos de pecado, isso começa a mudar. O Espírito começa a nos transformar e nós vamos dizendo não a essas obras da carne e passamos a viver conforme a vontade de Deus. E esse é um segredo que a gente precisa viver continuamente. Até porque, quando isso acontece, tem algo em conexão que é apresentado por João. Ele diz que quando nós deixamos de viver, que os filhos de Deus nascidos de novo não vivem pecando, e o que acontece é que Jesus, que foi gerado de Deus aqui nessa terra, ele nos guarda e o maligno não nos toca. O fato de nós estarmos vivendo os mandamentos de Deus, isso é um elemento a mais de proteção que nós temos da parte de Deus, para que Satanás não tenha espaço na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes hoje é comum nós vermos pessoas até frequentadoras de igreja, sempre falando, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez isso na minha vida. Olha, o diabo não tem poder para agir na vida de quem nasceu de novo e na vida de quem está agindo segundo os planos, segundo os mandamentos de Deus. Não tem. O Senhor nos guarda, Ele é muito mais poderoso. Quando ele ora ali no capítulo 17 de João, ele fala a respeito dos discípulos dele, ele disse, olha, eu guardei os que tu me deste nesse mundo. E essa oração não é uma oração apenas voltada para aqueles discípulos. Ele estava orando, ele estava tratando de verdades que nos alcançaria, porque Jesus disse lá no capítulo 17, também relacionado aos que iam crer através da mensagem levada por aqueles discípulos. Deus está no controle da tua vida. Problemas vão acontecer, mas são problemas que estão debaixo do controle de Deus. O livro de Jó, você conhece muito bem, mostra que Jó padeceu problemas na família, perda dos seus parentes, perda de bens,
perda da saúde, e realmente Satanás agiu, trouxe mal, mas tudo aquilo estava debaixo do controle de Deus. Satanás não pode fazer nada sem pelo menos ter a permissão de Deus em relação à vida dos filhos de Deus, daqueles que são nascidos de novo. Confie nisso. Apenas desenvolva a tua salvação, te fortalece na palavra de Deus, te fortalece na oração, guardando os mandamentos, não pecando. E olha, nada vai acontecer contigo, a não ser que Deus tenha um propósito muito poderoso, muito específico. Porque quando passamos por provação e mesmo coisas, aflições que vêm, que o inimigo tenta levantar, é com o propósito de purificar a nossa fé, para que o nosso dia de amanhã seja muito melhor do que o nosso dia de hoje. Uma fé purificada, um relacionamento com Deus pleno, e nós não vamos estar mais, tão preocupados com as coisas dessa terra, porque a aprovação vem para nos fortalecer a nossa fé e o Senhor ser glorificado, como foi na vida de Jó. Então esse segredo, não se esqueça, quem nasceu de novo não vai viver quebrando os mandamentos de Deus, não vai ter prazer nisso. Pelo contrário, vai viver buscando e cumprindo a vontade do Senhor. E dessa maneira, aí mesmo que o diabo não vai ter poder de te tocar. Graças a Deus por isso. Temos um Deus que nos protege, um Deus para o qual vivemos, guardando os seus mandamentos e para a glória do seu nome. E Ele está então cuidando da gente, Ele cuida da tua vida.